quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Graça e paz de Deus, amados irmãos. Que privilégio nós temos de poder estar aqui diante dos irmãos, apesar da distância, dos quilômetros, muitos quilômetros que nos distanciam, mas que privilégio, meus amados irmãos. Aqui fala o pastor Júlio, pastor da Igreja Batista Porvenir, junto com a minha família, minha esposa Charo, também que estamos aqui. Temos muito desejo de ir ao Brasil, mas por esta ocasião talvez está difícil, né? Não é possível poder visitar, mas é um privilégio falar aos irmãos através desta mensagem em vídeo, né? Este ano 2020, né? A igreja tem passado momentos difíceis, os irmãos lá no Brasil também têm passado momentos difíceis, né? Mas como diz 2 Timoteo, a palavra de Deus não está presa, né? A minha esposa quer dar uma saudação para os amados irmãos. Quiero saludar, mis amados hermanos, a toda la iglesia brasilera, a todo el pueblo de Dios que están orando por nos y nos también estamos orando por vocês. Desde aquí, desde Arequipa, Perú, donde hace mucho frío, estamos sintiendo mucha saudade do povo do Brasil, dos irmãos da igreja brasileira. Amém. Y desde aquí mandamos un abrazo fuerte a toditos nuestros hermanos. Amém, meus irmãos. Nós, neste período de pandemia, aqui no Peru, desde o mês de março até agora, são aproximadamente 8 meses, irmãos, que se fechou todas as igrejas, todos os locais aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Nós não tínhamos capacidade, muita experiência em redes sociais, em vídeo, mas fomos ganhando esta experiência, né? Para poder fazer nossos cultos. E com a graça de Deus, todos os cultos, não hemos falhado nenhum culto, claro, hemos falhado alguns cultos onde não havia luz. Nos cortaram a luz, ficamos sem luz, não havia água, também cortes de internet, mas não hemos falhado, hemos estado congregándonos de forma por internet, pelas redes sociais, e hemos descubierto um novo campo, ¿no? Missionário, né? Através das redes sociais, e com a graça de Deus hemos estado alcançando outras pessoas, ¿no? Também mediante esta conexão que nos fazíamos pela internet, conhecemos novas vidas, novas amizades, né? Aqui em falar do amor de Deus. Nuevas familias también. También comenzamos a sentir a presión económica, mis amados hermanos, por esta crisis que está pasando en nuestro país, militares en las ruas. Fue muy difícil, tiempo muy difícil que hasta ainda está aconteciendo aquí en Perú, ¿no? Tenemos una crisis política y todo eso nos afecta a nosotros, afecta al pueblo de Dios. Amén. Durante esses meses hemos continuado nossas reuniões, nossos cultos, a igreja não tem parado, com a graça de Deus, né? Alguns irmãos passando necessidade, né? Recebemos ajuda dos irmãos amados do Brasil, a qual tem ajudado muito aqui para poder levar alimento, né? Formando uma equipe para distribuir esses alimentos, auxiliar as famílias que estão passando necessidade, inclusive tem sido de muita ajuda para nós, para nossa família, para a nossa igreja, nossa ajuda que a igreja, né? Que os irmãos no Brasil têm nos abençoado, né? Em cada semana se acrescentavam mais pessoas e as reuniões pela internet, né? Aí conhecíamos famílias e quando era possível visitávamos, né? Aunque em cada quarteirão havia militares, 2 ruas daqui já tinha militares, não podíamos sair. Então, mas sempre um jeito, aí levamos alimento a pessoas que estão passando necessidade, né? Para poder paliar nestes momentos difíceis que estamos passando aqui na nossa região sul do Peru. Passamos o inverno, como a minha esposa falou, o inverno mais frio de los últimos 100 anos.
muitos problemas graves, muitos problemas respiratórios, né? Mas a palavra de Deus e a comunhão, os cultos com os irmãos, cultos pela internet, aqueciam nossos corações, enchiam de ânimo cada um dos irmãos, porque não podiam sair a trabalhar, não podiam sair para nada, mas irmãos, aí todos aguardávamos o momento do culto, né? Para poder falar, para poder ouvir a mensagem da palavra de Deus. Meus amados irmãos, talvez não foi possível enviar notícias da obra aqui do Peru, por causa desta crise, onde talvez não podíamos realizar as nossas atividades normalmente, não podíamos realizar. Mas a obra está sendo realizada, né? O trabalho missionário não tem parado. Nossos cultos virtuais, visitas, levando alimentos a irmãos, a novas famílias que já estão congregando conosco e pessoas de outros povos também que ficaram presos por causa que ficou fechado todo o trânsito, tudo, né? Então pessoas ficaram morando nas ruas e fomos auxiliando pessoas que são de outros povos que ficaram com suas famílias aqui, não? Não esquecemos de orar pelos irmãos também, não? Sempre em nossas orações, ¿no? Siempre están en nuestras oraciones, mis amados hermanos. Nuestros hermanos brasileños, ustedes fueron una bendición para nosotros, son una bendición para nosotros, para la obra de Dios aquí en Arequipa, Perú. Vocês são de muita bênção. Neste mês de dezembro também gostaríamos de levar uma cesta básica às famílias. Nós gostaríamos levar agora, não, por final de dezembro, uma cesta básica para cada família da igreja. Tem famílias que estão passando ainda necessidade, mas estamos orando ao Senhor, que Deus pueda suplir, não pueda suplir e podamos tener esa ayuda para las familias que están pasando muchas dificultades financieras. Y también gustaríamos también darnos un presentinho, un brinquedo para las crianças que nos han estado acompañando durante todo o ano, sí, né? juntamente con sus pais, ¿no? A través do internet, sin sair de casa, ¿no? Até agora tem crianças que estão só em casa, eles nem podem sair nas ruas, porque o governo não permite ainda que as crianças possam sair nas ruas. E nós também estamos orando, porque sabemos que Brasil também tem seus problemas. Deus, que Ele é nosso ajudador, nosso sustentador. Amém. Queríamos trazer, meus amados irmãos, uma breve reflexão da palavra de Deus aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Aqui fala, diz, Deus concede a Jeosafá vitória sobre seus inimigos. O versículo 2 diz, então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar, é a guerra que estava vindo em direção, né, do povo de Deus, de Judá. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Talvez naquele tempo, irmãos, houve anos atrás, houve divisão do Reino do Sul, Reino do Norte. Houve reis que fizeram coisas, muita irreverência diante de Deus. Mas agora Deus colocou a Jeosafá. E Jeosafá administrou bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos, buscou o rosto de Deus. E aqui vemos que chegou uma má notícia, né? De tempos de guerra. E a guerra traz destruição, traz muitas coisas ruins, né? Muito sofrimento, as famílias, as crianças. Né? Mas Jeosafá confia em Deus. Ele coloca sua confiança em Deus e primeiramente busca o rosto do Senhor. Como rei, como autoridade que é. Claro, ele sentiu temor, como nós também sentimos temor durante estes meses e ainda estamos preocupados por aquilo que vem mais adiante, né? Temor significa que estamos preocupados de alguma coisa que pode vir, né, mais na frente. Então, diz que ele dobrou seus joelhos, buscou a Deus, diz que Judá se ajuntou também para pedir socorro ao Senhor. Quando chegou o coronavírus, esta pandemia, nós não estávamos preparados. Tínhamos nossas atividades da igreja, as nossas programações, tanto adultos como crianças, mas chegou o coronavírus, nos pegou quase de surpresa. O presidente falou, toque de recolher. Pessoas
procurando alimento, né, para suas famílias. Pior, as ruas, más encheu as ruas. Mas aqui vemos que Josafá confiou em Deus e se humilhou. Não? Muitos no mundo, nesses meses, dobramos nossos joelhos em diversas partes do mundo. Que bom, porque a humilhação, reconhecer que dependemos de Deus, que nossas forças não são suficientes, mas nossas forças, aquelas que vêm de Deus, vão renovar nossas forças para seguir adiante. Então, nós também nos tempos de perseguição, nos tempos de guerrilha, fomos perseguidos, jogados no chão, na neve, na lama, mas clamamos a Deus por nossas famílias, por nossos filhos, né? Pedimos socorro a Deus. E diz a palavra de Deus que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Tribos, povos, cidades grandes, cidades pequenas, línguas, Deus tem domínio sobre tudo isso. Faz poucos dias no norte do Peru, uns irmãos já começaram a congregar, foram os primeiros que começaram a congregar. Mas a lei do governo, este governo reprimiu e ficaram presos os irmãos e ganharam uma multa assim pesada, os irmãos. E o ministro de Educação do Peru fala, temos que rejeitar todo tipo de religião. Então aí vemos que aí a igreja sendo perseguida durante muitas gerações, mas continua sendo pregado o evangelho, meus irmãos. E quando lembramos a vida do apóstolo Pablo, né, preso no Senhor, o apóstolo Pablo preso por pregar o evangelho, mas os irmãos unidos, a igreja em Filipos, ajudando o apóstolo Pablo. Também o irmão Epafrodito, muitos outros cooperadores, testemunhos da perseguição e testemunhos da perseverança. Mas aqui Josafá diz no versículo 13, diz, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Amém. A família unida, fazendo frente a esta crise, a estas dificuldades que estamos passando. Homens, mulheres, crianças. Não? E Deus fala que a guerra, diz, não é vossa, não? Diz, sino a guerra é de Deus. Diz, a vitória é de Deus. Versículo 15 diz, e diz, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém, meus irmãos. Durante anos, o evangelho continua chegando. Houve muitas guerras, houve outras enfermidades, né? Primeira Guerra Mundial, 1914, por aí, estava já a obra de Deus, havia pastores fazendo sua missão, missionários, obreiros, cumprindo sua missão. Chegou a gripe espanhola que matou milhões, mas aí também estava a obra de Deus. Não parava a obra de Deus. E passaram muitas coisas, perseguição que nós vivemos no Peru, guerrilha, movimento guerrilheiro, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, movimentos que mataram mais de 90.000 pessoas. Irmãos nossos morreram, irmãos nossos de Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, diversas denominações, assassinados, perseguidos, mas a igreja não parou. A obra missionária continua fazendo sua obra. E muitos daqueles que um dia ouviram o evangelho, um dia chegaram na porta de nossa casa, uns irmãos, e trouxeram um livro preto que é a palavra de Deus e o evangelho para nós. E a graça, a misericórdia de Deus, a salvação chegou até nós e também continua a outras pessoas aos nossos alrededores. Meus irmãos, somente com esta breve palavra, os animamos, meus irmãos, a perseverar, a seguir adiante, meus irmãos. Talvez a situação está um pouco difícil nestes dias, nós não sabemos o que virá depois, mas sabemos que através dos tempos, Deus tem cuidado, Deus tem guardado do seu povo e Deus tem dado vitória, assim como Deus tem dado vitória a Josafá. Deus abençoe, queridos irmãos. Meu nome é Obed, sou um filho mais velho do pastor Júlio. E damos graças a Deus por a oportunidade que Ele nos dá de servir aqui na obra missionária, aqui nos povos aqui do Peru, andinos, e ficamos muito felizes pela bênção que todos vocês são para nós. Eu queria compartilhar aqui um verso que está em Filipenses, diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós
em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças, meus irmãos. Damos graças a Deus. Nesta leitura vemos a igreja através de Filipos, uma igreja muito pobre, assistindo, não, o apóstolo Paulo em aspecto emocional, espiritual, afetiva, financeira, pela carência de pessoas dispostas à obra missionária, enfrentar os campos brancos. Damos graças a Deus por vocês, por suas vidas. Amado pastor, Deus abençoe a cada família da igreja. Receba um abraço muito caloroso de toda a nossa família aqui em Arequipa, no Peru. Deus abençoe. Que me está por brotar para el Dios bondadoso que todo lo da y que nunca me abandonará. Para el Dios bondadoso que todo lo da y que nunca me abandonará. Que va a trabajar y plegaria se vuelve a escuchar. La familia, el trabajo, los hijos y el pan, tantas cosas que Dios va a cuidar. La familia, el trabajo, los hijos y el pan, tantas cosas que Dios va a cuidar.